Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá, amigas, olá, amigos. É bom poder contar com a sua companhia. Este é o programa Conexão da Fé. O programa Conexão da Fé é um programa que procura ajudar-nos a ligar-nos com Deus, a encontrar a vontade de Deus. Queremos explicar de forma simples aquilo que a Bíblia nos diz. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus deu-nos este livro porque Deus quer relacionar-se connosco. O nosso tema desta emissão é sobre a pessoa de Jesus Cristo. É o meu tema favorito. Eu penso que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre a pessoa de Jesus Cristo. É incrível como este livro, escrito durante mais de 1500 anos por tantas pessoas diferentes, é incrível como este livro consegue falar sobre a pessoa de Jesus Cristo da mesma forma, sem se contradizer, do princípio ao fim. Deus anuncia a vinda de Jesus no Antigo Testamento e a Bíblia mostra-nos como Jesus viveu neste mundo nos Evangelhos. A Bíblia mostra-nos como os crentes devem viver servindo a Jesus até à sua vinda no fim dos tempos. Minhas amigas, meus amigos, não temos outro bem para além de Jesus. Ele é o nosso precioso Salvador. Eu encontrei Jesus como o meu Senhor e Salvador quando eu pensava que seria uma religião que me iria levar para o céu. Eu encontrei uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, o único que pode ser o Salvador das nossas vidas. Nós estamos neste mundo com um propósito. Tudo isto que acontece, as nossas vidas, nada disto pode ser em vão. Nós vivemos numa criação tão maravilhosa que tem de haver algo mais. Esse algo mais é Jesus. E hoje o nosso tema fala sobre um atributo de Jesus que é o seu poder. E nós sabemos e vamos ver o que a Bíblia ensina sobre este tema. Jesus tem todo o poder. Em Mateus capítulo 11, versículo 27, a Bíblia diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Devemos procurar então conhecer mais de Deus através de Jesus Cristo. É possível conhecer a Deus através de Jesus. Vemos aqui no início do versículo que Jesus afirma ter toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade. O versículo diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Pode causar um pouco de confusão, mas a ideia é esta. Deus existe em três pessoas iguais e distintas. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Apenas existe um Deus que se manifesta nestas três pessoas. Esta é uma verdade que aprendemos na Bíblia, apesar de não a entendermos completamente. Deus Pai é completamente Deus, Deus Filho é completamente Deus, Deus Espírito Santo é completamente Deus. Não são três deuses, é apenas um Deus que se manifesta em três pessoas. Dentro da Trindade existe uma estrutura da autoridade e o Pai tem a autoridade sobre o Filho tem a autoridade sobre o Espírito Santo. E a Trindade funciona dentro desta estrutura da autoridade.
Reparem que eu falo de autoridade e não de importância, não de valor, não de grandeza. É o mesmo Deus e as três pessoas da Trindade são iguais entre si, mas que funcionam nesta estrutura de autoridade. Mas o Pai, apesar de ter autoridade sobre o Filho, aqui aprendemos neste versículo que o Pai entregou ao Filho toda a autoridade. Jesus recebeu toda esta autoridade do seu Pai, por isso aprendemos que Jesus tem todo o poder. O poder de Jesus é tão grande que Jesus afirma: eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Jesus, de facto, entregou a sua vida na cruz do Calvário. É muito importante. Eu tento ter, quando ensino, tento ter cuidado para não dizer que Jesus foi morto ou que mataram Jesus. Na verdade, ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus deu a sua vida por nós. A forma como Jesus morreu na cruz foi tão maravilhosa que até o soldado romano que estava junto à cruz teve de admitir: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Geralmente, as pessoas que eram crucificadas morriam de forma miserável naquele horrível instrumento de tortura que era a cruz. E certamente a Bíblia ensina que Jesus sofreu e sofreu muito naquela cruz. Mas quando Jesus entregou a sua vida, Jesus bradou em voz forte e Jesus disse: está consumado. Tudo aquilo que eu vim fazer já está consumado. Estas duas palavras de Jesus, que Jesus disse em voz forte. E depois a Bíblia diz: e Jesus entregou o Espírito. Como é precioso considerarmos que Jesus entregou a sua vida por nós. E depois de ele ter morrido naquela cruz para pagar o preço dos meus pecados, dos seus pecados, dos pecados que nós cometemos esta semana. Jesus pensava em mim e em você naquela cruz. Colocaram Jesus num túmulo e depois aprendemos que 3 dias depois Jesus ressuscitou. Jesus tem todo o poder no céu e na terra e Jesus tem poder para entregar a sua vida e poder para tornar a tomá-la. Se pensamos que também eu poderia entregar a minha vida, facilmente chegamos à conclusão que nenhum de nós tem poder para voltar à vida, reviver depois de dar a sua vida. Só Deus tem este poder. Em Mateus capítulo 28, Jesus diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. Jesus, na verdade, tem todo o poder. No livro do Apocalipse, Jesus aparece a João como sendo o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso Deus. Ele tem até a autoridade que lhe é dada pelo Pai. Ele mantém juntas todas as coisas pela palavra do seu poder, diz o apóstolo Paulo. Então vemos que isto é importantíssimo, entendermos que Jesus tem toda a autoridade, porque quando Jesus falava com os judeus, eles pensavam que eles tinham autoridade. Os judeus pensavam que eram eles que tinham a autoridade dada por Deus. Eles pensavam que Deus tinha dado a autoridade através de Moisés e que depois já essa autoridade foi passando de uma geração para a outra, de pais para filhos, e que agora aqueles judeus que estavam ali diante de Cristo eram eles os portadores da autoridade de Deus. Jesus ali diz-lhes claramente: eu
eu não recebi a autoridade dos meus antepassados. A autoridade que eu tenho sobre todas as coisas foi-me dada diretamente pelo Pai. Jesus estabelece-se como uma autoridade maior. Jesus diz: eu tenho mais autoridade do que as vossas tradições. Eu tenho mais autoridade do que as vossas festas. Eu tenho mais autoridade do que este templo que vocês ergueram. Palavras poderosas de Jesus. Muitas pessoas que seguem religiões neste mundo mostram-se indisponíveis para ouvir falar de Jesus. Porque dizem: eu recebi esta religião dos meus antepassados, por isso eu ficarei nesta religião, porque foi esta a religião, foi esta a tradição que eu recebi dos meus antepassados. Às vezes tentamos falar com pessoas sobre Cristo que infelizmente nos dizem: eu nasci nesta religião, eu vou morrer nesta religião. Há pessoas, tal como no tempo do Senhor Jesus Cristo, que eram pessoas sinceras na sua religião, mas perdidas por ainda não terem encontrado Jesus. Meus amigos, minhas amigas, a religião nunca salvou ninguém. O nome numa placa, numa igreja, nunca salvou ninguém. O único que é capaz de nos salvar, de apagar a condenação, a nota de culpa que está escrita em nosso nome, o único que é capaz de anular a pena que nós merecemos pelo nosso pecado, é o Senhor Jesus Cristo. Nós, então, temos que ter cuidado para que, mesmo em igrejas que falam sobre Jesus, mesmo nas nossas igrejas que ensinam o caminho da salvação, temos que ter cuidado para que mesmo estas igrejas não caiam em caminhos de religiosidade, caminhos de tradicionalismo, caminhos de cerimonialismo. Temos que ter cuidado para que as pessoas, mesmo nas igrejas fiéis e bíblicas, não passem a seguir mais homens do que o próprio Deus. Temos que entender que o único que pode dar salvação é Jesus Cristo, porque é Ele que tem toda a autoridade. Por favor, certifique-se, minha amiga, meu amigo, que está a seguir a pessoa de Jesus e não uma tradição qualquer. A forma de saber se estamos ou não estamos a caminhar com Cristo é nas palavras da Bíblia. A Bíblia fala-nos dos crentes de uma cidade chamada Bereia. E estes crentes, o apóstolo Paulo teve a ocasião de pregar para as pessoas desta cidade. E estes crentes foram chamados de nobres. E foram chamados de nobres porque a Bíblia diz que eles todos os dias viam nas Escrituras se estas coisas eram assim. Todos os dias eles confirmavam nas Escrituras se aquilo que Paulo estava a dizer era verdade ou não era verdade. A forma que eu tenho de seguir a Cristo é ler a palavra de Deus e tentar seguir aquilo que eu aprendo nela. Vemos que Jesus, nesta passagem, tem todo o poder, mas também vemos que Jesus tem todo o conhecimento. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Jesus tem todo o conhecimento. O único que conhece o Pai verdadeiramente é Jesus Cristo. A única forma de conhecer o Pai é através de Jesus Cristo. É interessante haverem pessoas neste mundo que dizem que Deus não existe. Afirmam categoricamente Deus não existe. É uma crença que sempre existiu, a crença no ateísmo, mas parece estar em voga nos dias de hoje.
Deus não existe, dizem eles categoricamente. Existem outros um pouco mais sinceros, um pouco mais coerentes, que dizem: eu não sei se Deus existe. Eu digo que esses são mais coerentes porque a única forma de dizer Deus não existe é ter todo o conhecimento. Eu não posso afirmar que Deus não existe se eu não tiver pessoalmente ido a todos os lugares deste universo. Ora, a única coisa que pode ser dita é: eu não sei se Deus existe. Mas, minhas amigas, meus amigos, eu posso saber que Deus existe. Eu sei que Deus existe por tudo o que está criado e eu sei que Deus existe pelas páginas maravilhosas da sua palavra. Não há outro livro como este. E eu sei que Deus existe pela pessoa de Jesus Cristo. Ele tem todo o conhecimento. Ele caminhou sobre este mundo. Houve outros que testemunharam acerca de Jesus com quem ele caminhou. E então ele que conhece o Pai, ele dá-nos conhecimento do Pai. Jesus então tem todo o conhecimento, ele é omnisciente. E então a forma de seguir a Jesus, porque Jesus tem todo o conhecimento, Jesus pode dar-nos uma forma de o seguir que é completamente diferente dos caminhos que as religiões propõem para o homem. As religiões geralmente dizem: faz. Jesus diz: vem. Jesus apresenta-se então como única autoridade, com todo o poder e com todo o conhecimento. Não há outro líder religioso que nos possa apresentar a Deus como Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. Outros podem falar sobre Deus, mas Jesus pode nos apresentar a Deus. Recentemente tive a oportunidade de visitar uma das maravilhas naturais do mundo, o chamado Grand Canyon, nos Estados Unidos. E eu já tinha visto fotos, já tinha visto vídeos, mas aquilo que eu vi pessoalmente, eu posso dizer, não se compara com aquilo que eu tive, com aquilo que eu via antes nas fotos e nos vídeos. Muitos apresentam-nos caminhos religiosos, muitos apresentam-nos caminhos de salvação, que são como agentes de viagens. Falam-nos de muitos lugares por todo o mundo, mas nunca foram lá pessoalmente. Jesus apresenta-se completamente diferente, não como alguém que está a testar alguma teoria. Jesus tem todo o conhecimento e todo o poder e Ele pode nos apresentar o Pai pessoalmente, porque Ele é o único que conhece o Pai. Entramos na vida eterna indo a Cristo e vivemos a vida continuando a ir a Cristo. Continua a ir a Cristo na sua vida diária, do dia a dia. A mesma fé com que entramos no nosso relacionamento com Deus é a fé com que devemos continuar a viver a nova vida que Ele nos dá. Ler a palavra de Deus deve ser um prazer, deve ser um exercício em que nós procuramos Jesus em cada página, porque Jesus é o único tema, é a chave para entender as Escrituras, é a figura de Jesus Cristo. Queremos saber mais sobre Deus? Queremos saber mais sobre as coisas de Deus? Então, para saber mais sobre Deus, é ler as páginas da Bíblia procurando Jesus. O que é que este capítulo fala sobre Jesus? Eu garanto-lhe, se fizer isto, o que eu estou a sugerir neste momento, se ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sempre com o cuidado de procurar o que aquela passagem fala sobre Jesus,
isso vai alterar, vai transformar radicalmente a forma como você lê a palavra de Deus. Jesus tem todo o poder, Jesus tem todo o conhecimento e Jesus tem a única resposta. Vendo novamente o nosso versículo, Jesus diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Para conhecer a Deus, já vimos, é só através de Jesus. Mas esta expressão que encontramos aqui neste versículo, só conhece o Pai aquele a quem o Filho quiser revelar, é uma expressão que devemos ver cuidadosamente. Precisamos entender que, porque Jesus tem todo o poder, outra das expressões que nós podemos usar para demonstrar todo o poder que Jesus tem é a expressão soberania. Jesus é soberano sobre todas as coisas. A palavra soberano significa que ninguém consegue influenciar a vontade do Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor absoluto da sua vontade. Ele tem soberania. E então este conceito da soberania é importante porque nós só conhecemos o Pai se conhecermos o Filho. E só conhecemos a Deus porque Jesus escolheu revelar-nos Deus. Jesus não é obrigado a mostrar-nos o Pai. Alguns querem fazer da salvação um jogo, uma soma absoluta. Se eu fizer isto, mais aquilo, eu serei salvo. E temos que ter cuidado com isso. A salvação vem pelo arrependimento e a fé em Jesus. Mas tudo isto, do princípio ao fim, que nós chamamos salvação, é algo que nos é dado pela graça de Deus. É impossível merecermos a salvação. Ninguém é salvo. A salvação não é um produto total do arrependimento. A salvação é apenas pela fé em Jesus. E é dada pela graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ninguém é salvo, ninguém vai estar na glória para todo o sempre, agradecendo pela sua própria capacidade de se arrepender. Podemos imaginar um crente a dizer: olhem como eu me arrependi bem. Vejam como eu sou, como eu fui a Cristo no momento certo. Eu decidi ir a Cristo no momento certo. Temos que entender então este conceito de soberania protege-nos de darmos mau testemunho da nossa salvação. A nossa salvação é apenas por Deus. Meus amigos, minhas amigas, eu acredito que o convite para ser salvo é uma oferta de Deus. Eu acredito que o pecador tem de tomar uma decisão, mas o pecador, depois de salvo, tem que dar glória a Deus pela sua decisão de ser salvo. Apenas Jesus ensina aqui claramente que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Há igrejas que, desprezando ou desconhecendo esta doutrina da soberania de Deus, colocam as pessoas a discutir com Deus. Eu já ouvi falar de um culto em que as pessoas foram encorajadas pelo pastor naquele culto a discutirem com Deus, a zangarem-se com Deus. Deus, eu mereço mais do que isso, disse aquele pastor para as pessoas dizerem a Deus. Deus, eu sou teu filho, por isso tens que me dar isto, tens que me honrar. Minhas amigas, meus amigos, precisamos de dar a Deus toda a honra e toda a glória. Ninguém conhece a Deus senão aquele a quem o Filho revela, senão aquele a quem o Filho quiser revelar.
Eu dou graças a Deus que o convite para a salvação é dado a todos os homens. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este convite é feito ao mundo todo e todos aqueles que são salvos vão poder dar glória a Deus por toda a eternidade. Sendo assim, muitas vezes somos chamados a dar o nosso testemunho de salvação. Eu tenho sempre grande alegria quando tenho a oportunidade de dar o meu testemunho de salvação. Eu tinha 13 anos quando ouvi, não pela primeira vez, eu já tinha ouvido, mas quando ouvi que Jesus era o único caminho para o céu e que eu precisava de me arrepender e confiar em Jesus para ser salvo. E eu lembro-me de me ajoelhar aos pés da minha cama e de confessar o meu pecado a Deus e confiar em Cristo como meu Salvador pessoal. Naquele dia, Deus salvou-me. No livro dos Atos, várias vezes é repetido o testemunho de salvação do apóstolo Paulo. Temos, no entanto, que ter cuidado quando dermos o nosso testemunho de salvação para que Deus receba toda a glória. Nem aquele que partilhou o Evangelho connosco quer receber glória, nem nós devemos querer glória para nós próprios, pela nossa capacidade de aceitação. Não. A Bíblia diz que todos temos a capacidade, todos temos a possibilidade de receber Cristo na nossa vida e no nosso coração, mas que isso é um dom de Deus. Meus amigos, minhas amigas, você já recebeu o dom da salvação? Como conhecer a Deus? Bem, conhecer a Deus é através de Jesus. Porquê? Porque Jesus é o único que tem todo o poder. Jesus é o único que então pôde viver neste mundo sem cometer qualquer erro e qualquer pecado. Desta forma, ele cumpriu a lei de Deus em meu lugar. Também Jesus é o único que nos pode fazer conhecer a Deus, porque ele é o único que tem todo o conhecimento. E Jesus é o único que nos pode fazer conhecer a Deus, porque ele tem soberania. É ele que nos dá a conhecer o Pai por sua escolha de amor. Se você está a ouvir o Evangelho neste momento, através desta emissão, é porque Deus o ama. É porque Deus está a estender uma mão amorosa na sua direção. O que é que você vai fazer? Vai aceitar o convite generoso, soberano de Deus? Por favor, coloque Deus na sua vida e dê glória a Ele para todo o sempre. Jesus tem todo o poder e quer ser o seu Salvador. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.